será inaugurado amanhã um memorial dedicado ao ilustre casal que morou na casa de número 33 da Rua Lagoinhas, Jorge Amado e Zélia Gattai. Casa do Rio Vermelho estava fechada por 11 anos, vai ser reaberta para baianos e turistas. Sobre essa iniciativa a gente conversa hoje com Gringo Cardia, cenógrafo responsável pelo projeto. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos também com o João Jorge, filho de Jorge e Zélia Gattai, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o que nós podemos esperar dessa empreitada. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Agora tudo maravilhoso, porque realmente temos a sensação de que a casa sai, finalmente. Dever cumprido, né? Dever cumprido. Quase amanhã a gente pode falar em dever cumprido. Mas já está tudo organizado, né, Gringo? Tá, tudo organizado. A gente está há um ano trabalhando nesse projeto, né? É um projeto bem sofisticado, porque é um projeto com muita tecnologia, que a gente conta a história inteira de Jorge e de Zélia, de várias maneiras diferentes. E assim, à medida que você vai circulando pela casa, você vai vendo uma faceta diferente do casal, da obra, dos personagens. E é um lugar mágico, né? Um lugar que, além da casa, tem uma floresta chamada de jardim, que é quase uma floresta, que você se perde lá e você tem ainda 2 cantinhos para poder ver coisas diferentes. Vamos pensar aqui, né, assim, lembrando que o rádio é cego, vamos pensar aqui, vamos colocar uma imagem em 3 dimensões mental, né, Gringo? A pessoa vai entrar agora na casa de Jorge Amado, vai entrar amanhã. O que é que ela vai ver? O que é que ela vai encontrar logo que ela põe os pés dentro dessa casa? A primeira coisa que ela vai encontrar é a sala onde Jorge escrevia seus livros, e nessa sala vai ter a voz de Jorge ali, entendeu? Junto com, falando alguns pedaços de trechos que ele já tinha gravado antes, e a gente fez um vídeo. Então, assim, na verdade, nessa sala está o povo da Bahia junto com ele falando sobre a Bahia. A gente chamou essa primeira sala da Bahia de Jorge Amado, e a gente fotografou muitas pessoas pelas ruas, e a gente convidando para serem personagens de Jorge Amado no século XXI, e várias pessoas que nós fotografamos na rua durante 6 meses estarão nessa primeira sala. João, como é que foi? O que aconteceu? Como é que ele foi guardado? Como é que foi protegido esse acervo ao longo desses 11 anos que a casa ficou parada? Olha, a partir do momento em que nós resolvemos transformar a casa numa casa de visitação, num memorial de Zélia e Jorge Amado, nós tivemos problemas muito sérios desde o início. A primeira coisa foi estabilizar a casa. A casa estava prestes a ruir. E a outra foi guardar e conservar o acervo. Nós contamos com a ajuda de algumas pessoas e algumas instituições. Nós contamos com a ajuda de Ângela Pititinga, da DocSpoin, que fizeram um trabalho de catalogação e conservação desse acervo. Nós tivemos a ajuda da Unijorge, que nos cedeu um espaço protegido onde nós pudéssemos guardar esse acervo enquanto se fazia o trabalho da casa. E conseguimos, com recursos próprios, fazer uma obra de estabilização da casa. A casa ficou sem o risco de ruir. Mas a coisa de 1 ano e meio atrás, até 1 ano atrás, nós tínhamos uma casa razoavelmente restaurada e que poderia ser uma casa de moradia, mas que faltava essa casa toda uma série de equipamentos que a transformasse numa casa de visita, numa casa museu, num memorial. Foi quando a Prefeitura de Salvador encampou a nossa ideia e nos trouxe um presente maravilhoso, que foi Gringo Cardia, que é a pessoa que está fazendo todo esse trabalho, e é um trabalho extremamente sofisticado, de tecnologia de ponta, em que conseguiu pegar os vários aspectos de Jorge Amado para mostrar e permitir que os visitantes
vejam, juntar esses aspectos todos no Jorge Amado Uno, porque ele era uma pessoa só, ele não era várias pessoas, não era Jorge Amado escritor, Jorge Amado político, ele era uma única pessoa, mas que tinha várias facetas, e o Gringo conseguiu reunir nessa casa as diversas facetas de Jorge Amado para poder apresentar uma figura única. Gringo, a casa onde Jorge e Zélia viveram recebeu visitas ilustres, né, como Pablo Neruda, Tom Jobim. De alguma forma, essas visitas foram preservadas? Quem chegar lá amanhã vai A gente tem um isso? quarto especial, que é o quarto dos amigos, né? Porque além dos visitantes, tem os amigos, que é uma lista interminável, assim, de pessoas, assim, de relevância mundial, né, intelectual, entendeu? Assim, e importantes no século XX, entendeu? Que passaram na casa, entendeu? De Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, entendeu? A Roman Polanski, os grandes escritores, Neruda, todos, quer dizer, a gente tem um vídeo especial mostrando, assim, a abrangência que Jorge levava a Bahia para o mundo, entendeu? E como o mundo via o Brasil através da Bahia, através dos livros de Jorge Amado. Então a gente mostra, assim, muita gente que veio morar no Brasil encantado pelos livros, né? Então, tudo isso é para essa geração nova poder entender essa história toda. A gente continua conversando um pouquinho mais sobre a casa de Jorge Amado, que está abrindo para visitação. Tem amanhã uma grande data, né, da abertura desse memorial. Estamos conversando com João Jorge Amado, que é filho de Jorge e Zélia, e também com Gringo Cardia, cenógrafo responsável por esse projeto. 5h34 em Salvador. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. E a gente retoma aqui nossa entrevista sobre a reabertura da casa de Jorge Amado, e a abertura, na verdade, a Casa do Rio Vermelho, né? E que é um endereço famoso por ter abrigado os dois escritores famosos, Jorge Amado e Zélia Gattai. Estamos aqui falando um pouco sobre essa iniciativa com o João Jorge Amado, filho do casal, e também com o Gringo Cardia, cenógrafo responsável pelo projeto da casa. Gringo, o Jorge era conhecido, entre outras coisas, pela ligação dele com os elementos afro-baianos, aquela história de ser um ateu, mas que tinha uma reverência pela religião afro-baiana, pelo candomblé, né? Sedobá, inclusive. Isso, de alguma forma, está lembrado dentro desse memorial que se tornou a casa? Claro, a gente fez, especialmente para isso, nós fizemos um gazebo no jardim, que é onde passa um filme mostrando a relação dele com o candomblé, e assim, como essa história se desenvolveu através dos tempos, entendeu? Foi uma coisa muito marcante. E nesse próprio gazebo a gente tem uma fala de Mãe Estela falando sobre o que significa o candomblé, quais são os princípios do candomblé, e uma participação de Carlinhos Brown. A gente tem várias participações importantes na casa, né? A gente tem o Carlinhos Brown nesse gazebo, que é o gazebo do candomblé. A gente tem uma sala de leituras grandes que tem vários artistas, 40 artistas que participaram fazendo a leitura. Então você tem uma tela gigante que todos falam, entendeu? Então artistas que vão assim de Paulinho da Viola lendo trechos de Jorge Amado, a Ivete Sangalo, a Saulo fazendo um cordel para Jorge Amado. A gente tem muitas novidades para serem vistas lá. E amanhã quem participa é a famosa Gabriela, né? Sônia Braga vai estar presente aí na abertura da casa de Jorge Isso, Zélia. a gente, na verdade, a Sônia, ela leu vários trechos, e a Sônia não podia deixar de estar, porque era a grande musa, vamos dizer assim, da mulher brasileira que Jorge colocou. Dizia até que era sua filha também, entendeu? Várias vezes. Então, ela é muito ligada, ela ficou muito emocionada, porque ela lutava muito junto com o João e Paloma para poder abrir essa casa há muito tempo. Então, ela ficou muito feliz de estar na cidade aí, para poder falar com a gente, né? A gente tem uma sonora rápida dela aí, ela falando da representatividade do imóvel nos dias de hoje.
A importância do museu. Como brasileira, eu quero me orgulhar de ter no Brasil e que novas gerações possam saber quem é o Jorge Amado, entrar em contato com esse universo incrível, onde ele viveu e como ele viveu. É isso que você falou aí, né, Gringo? Trazer gente jovem que não conhece ou quer conhecer mais, né, a vida de Jorge Amado, de Zélia Gattai, esse legado que ele deixou para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que tem uma geração nova, assim, que está um pouco distante dos livros, né? E quando você vê os seus ídolos, assim, lendo livros e lendo pedaços, você presta atenção e vê que aquele universo é incrível, você tem que ler. Então a gente fez essa sala de leitura e chamamos essas pessoas que são conhecidas do grande público para poder realmente estimular essa nova geração a estar presente e ver que o que Jorge fala é uma coisa que a gente vive hoje em dia, porque somos nós miscigenados, brasileiros misturados. João, se seu pai estivesse vivo hoje e ele entrasse na casa amanhã, qual espaço que você acha que ele ia gostar mais, assim? Olha, eu acho que ele gostaria da casa como um todo. Eu acho que, principalmente, ele, durante a vida toda dele, ele sempre disse que ele era, como romancista, um produto do povo da Bahia. Tudo que ele fazia era pegar o povo da Bahia, a vivência dele junto a esse povo, recriá-lo e devolver ao povo. E, a partir de amanhã, Paloma e eu, nossos filhos, nossos netos, estaremos pegando essa casa e devolvendo ao seu verdadeiro dono, que é o povo da Bahia. Uma vez eu, conversando com Miriam Fraga, a escritora, né, ligada também à Fundação Casa de Jorge Amado, ela comentava da importância de Zélia no trabalho como memorialista e como uma pessoa que fez um sistemático e minucioso volume de informações e cuidou disso, né? Em que medida esse trabalho que a Zélia exerceu ao longo da vida ajudou dentro da composição do acervo que se tem hoje na Casa do Rio Vermelho? Muito, porque ela, mais do que memorialista, ela começou a escrever com mais de 60 anos, 62 anos, ele escreveu o seu primeiro livro, Anarquistas Graças a Deus. Mas muito antes disso, ela começou o seu trabalho como fotógrafo e fez fotografias preciosas. Segundo ela, não porque ela fosse uma grande fotógrafa, mas porque ela era a pessoa que tinha a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa e com uma máquina. Então ela fazia fotos que seriam impossíveis para qualquer outro fotógrafo. E hoje nós temos um acervo de mais de 20 mil fotografias feitas por ela, que retratam a vida do casal a partir da década de 40 até a morte deles. Então é uma importância muito grande. A memorialista Zélia fez uma série de livros em que ela conta as histórias da vida do casal, também do casal, ela conta outras coisas, conta a infância e tudo mais, mas conta as histórias da vida do casal, o que permite um conhecimento também que teria sido perdido se ela não tivesse posto isso no papel. A gente teve a conversa hoje sobre a reabertura da Casa do Rio Vermelho, o ilustre imóvel número 33 da Rua Lagoinhas, que passa a ser visitado também pelo povo, baianos e turistas que queiram conhecer um pouco mais da história de Jorge Amado e Zélia Gattai. Conversamos com o cenógrafo responsável pelo projeto da casa, Gringo Cardia. Muito obrigado pela gentileza da participação. Obrigado a vocês e espero que todos os ouvintes possam ir logo ver essa casa, porque essa casa ela mostra o Brasil que nós queremos e somos, né? A gente agradece também a João Jorge Amado, filho de Jorge e Zélia, que também comentou aqui pra gente o que a gente pode imaginar, o que a gente pode esperar a partir de amanhã com a retomada da Casa do Rio Vermelho. Obrigado, João. Obrigado a vocês. O que vocês podem esperar é só indo ver. Não dá para explicar em palavras. A pessoa tem que ir pessoalmente para ver a casa. 5h49.